Então, para falar de função degrau, capítulo de função degrau, tem várias aplicações na engenharia, em sistemas eletrônicos, né? Fluxo de carga elétrica e tal tópico está mais relacionado com equações diferenciais associadas a problemas descontínuos. E a gente vai iniciar isso agora com o estudo da função degrau ascendente unitária, certo? Função degrau unitária ascendente, ou seja, vamos falar aqui da função que é de subida. Então, a função degrau unitária, U de unitária, UC de t, esse aqui é o valor C, embaixo aqui, ó, subtendido, é dado por uma função por parte, que ou ela é 0 ou ela é 1, tá certo? E ela é 0 quando o tempo t, que nós estudamos na transformação de Laplace, sempre é um tempo positivo, maior ou igual a 0, na verdade. Então, quando isso daqui vai de 0 a c, a função ela é nula, certo? Então, teria um comportamento gráfico mais ou menos assim, ó. A função ela é nula, né? A função aqui vou pôr em vermelho, a função ela é nula até o instante c aqui. Então, no instante c, até aqui a função é nula, certo? Então, ela vai nula do tempo 0 até o tempo c, chamar isso aqui de tempo. Então, ela vai do tempo 0 até o tempo c, coordenada aqui temporal, e aqui a função uc de t. Função degrau, nós vamos ver porque ela tem esse nome, é um degrau, uma função em salto. Unitária é uma unidade de salto, ascendente que é de subida. Então, quando a função vai de 0 a c, a função é nula. A partir do valor c, ou seja, de c em diante, a função assume o valor 1. Então, veja que a função vai assumir associada a um fenômeno que estivesse desligado no tempo inicial 0, ela vai permanecer desligada até completar o instante c de tempo. Quando ela completar o instante c de tempo, ela liga automaticamente, e ela liga com uma unidade e permanece constante infinitamente com uma unidade. Então veja que aqui temos um salto da função. A função ela não é contínua, é uma função descontínua, tem um salto no ponto C, e o salto é de valor igual a 1. Então essa função aqui é chamada função degrau, tem um salto. Unitária, que é um salto de uma unidade, certo? Ascendente, que é de subida, de 0 até C. E aqui também o valor 1, que é sempre 1, né? A partir de C. Então, você teria aqui a função constante 1. A função constante 1 então ela é 1 antes de C, é 1 no ponto C, é 1 a partir de C, e vou diminuir a função degrau, que é essa função por parte que está ali em cima. Então 0, 1, quando t vai de 0 até C, e aqui quando t é maior ou igual a C. Então, quando eu faço essa subtração, eu vou ter 1 menos 0, que é 1, isso quando t vai de 0 a C, e 1 menos 1 é 0. Então, 0 quando t está a partir de C. Então, veja o que acontece com o comportamento gráfico dessa função. Nós temos aqui o instante de t, sempre instante de temporal positivo, e temos aqui 1 menos o c de t, essa função que a gente quer analisar o gráfico e ver o seu comportamento. Então, todas as funções integrais são interessantes a gente analisar elas só a partir do tempo positivo. Então, vou excluir aqui, digamos, os gráficos
a parte negativa. Então veja que essa função aqui, ela começa no tempo igual a zero, ou seja, ela começa no ponto 1, aqui ó, tem um ponto, o ponto 1, agora aqui é fechado, no 1, vai caminhando constantemente, aqui de forma constante, igual a 1, até alcançar o instante C. Então, vamos supor que o instante C esteja aqui, ó. Aqui é o instante C. E no instante C, essa função, ela desliga-se e vem aqui para baixo, alcançando o valor zero. Então, essa função se comporta da seguinte maneira agora. Ela é igual a 1 no início do problema e ela vai se mantendo igual a 1 até alcançar o instante C. Então ela é 1 a partir do zero e vai permanecer 1 até alcançar o instante C. Quando ela alcançar o instante C, ela sofre uma queda para o zero, que o valor zero, ela sofre uma queda para o zero e permanece nessa queda igual a zero constantemente até o infinito, no zero. Então veja que essa função agora também é uma função descontínua, que tem um salto aqui de queda. Então essa função aqui é chamada de função, vou abreviar, degrau unitária descendente. Por que que ela é uma função degrau? Tem um salto aqui no tempo C, no instante C. Ela é unitária, que é uma unidade aqui de salto, e ela é descendente, que é uma função de queda. Zero de t, como sendo a função que ela já começa igual a 1 no tempo zero. Então, no tempo maior ou igual a zero, ela é 1. Ou seja, é a função igual a 1, constante, desde que o t seja maior que zero. Função constante igual a 1. Então, nesse caso aqui, ó, 1 menos o c de t, que é a função degrau unitário descendente, ela seria o zero de t menos o c de t. A gente vai ver nos próximos exemplos que essa função aqui tem um comportamento, essa função mais menos aqui tem um comportamento interessante, que é o seguinte: esse sinal mais significa que a função ela está ligada no instante zero, no 1. Então ela está ligada no instante zero, no 1. Ela permanece ligada até que apareça outra função que tem o sinal menos. Então essa função de sinal menos significa que aqui ela vai desligar no instante C. Então ela desliga no instante C e permanece infinitamente, que esse daqui é o último valor temporal. Então, o valor temporal mais significa ligado no instante zero. Então, ele fica ligado no instante zero até atingir o instante C, que onde tem o sinal menos é onde ela vai sofrer o desligamento. Então, esse sinal mais é associado a estar ligado, o sinal menos é associado a estar desligado. E a lógica do 0, 1 permanece aqui nessa função degrau descendente da função o C de t. Certo? A transformada de Laplace da função degrau unitária. Degrau unitária. Qual é a transformada de Laplace dessa função? É isso que a gente quer fazer aqui agora. Então, por definição, isso é integral de 0 a infinito. O núcleo da transformada, que é exponencial de menos st, vezes a função dt. Essa é a maquininha de calcular transformada. Então a função agora é a função o c de t. A gente está considerando que essa transformada aqui, ó, ela existe. Vamos considerar o caso que ela existe para algum s que a gente quer descobrir. Então, admitindo valores de s que ela exista,
se for possível, a gente descobre daqui a pouco, essa integral aqui ela é finita. Né? A transformar faz sentido quando a integral é finita. Então, como essa função UC de t ela comporta-se da seguinte maneira, ela vai ser 0 até o instante C, aqui, C, ela é 0. No C, ela vai comportar como 1. Essa seria a nossa função UC de t. Então, na hora de integrar isso daqui de 0 a infinito, certo? A gente vai fazer integral de 0 até C de exponencial de menos s t o c de t dt mais integral de c até infinito de exponencial de menos st o c de t dt. Tá certo? Mas de 0 a c, essa função UC aqui, ela é 0. De C para frente, essa função é 1. Então, de C para frente, essa função aqui ela é 1. Então, nós teríamos aqui o seguinte. No primeiro caso, a integral de 0 a C de exponencial de menos st vezes. Essa função aqui é nula nesse pedaço. Então, aqui a gente está integrando aqui a função 0. Integral de 0 é definida, isso daqui é 0. Então, sobra somente a integral de C a infinito de exponencial de menos st dt. Tá certo? Agora, isso daí, a integral disso aqui é integral em dt, então o s que é constante vai ser 1 sobre a constante que é menos s, vezes a própria função exponencial. E eu faço essa integral primeiro aplicando t igual a c, a constante de integral t igual a c, e depois eu mando t por infinito. Então a gente teria que fazer o limite quando t vai para o infinito de exponencial de menos st sobre menos s. Aplica agora o teorema fundamental do cálculo, menos vezes menos, mais. Então, mais exponencial de menos s vezes t sobre s. Só que o nosso t aqui, ele vai assumir valor c. Então, aqui vai ser valor c. Tá certo? Quando resumido aqui, a transformada da função uc de t, né? O c de t é esse limite aqui, nós vamos justificar aqui agora que ele é 0. E isso daqui é constante, constante, constante. Então vai dar exponencial de menos sc. Na verdade, essa aqui é a constante, só que ela tem que assumir alguns valores. Então, eu vou pôr já a resposta. Isso daqui vale quando S é positivo. Caso de que nós queríamos desde o início e cogitamos que a transformada ela existia e a gente está interessado nos valores de S. Esse valor aqui, se S aqui é um número finito aqui, esse valor aqui existe. Isso daqui existe. Então, basta saber o que acontece com esse limite. Como isso daqui é constante, basta olhar o que acontece com esse limite, ou seja, o limite de exponencial de menos st quando t vai para o infinito. O limite é em t, então nesse limite o s é constante. Podemos reescrever isso como limite quando t vai para o infinito de 1 sobre exponencial de st. Só lembrando que aqui na transformada de Laplace, o nosso ST, o nosso T é sempre positivo ou zero. Isso aqui é maior ou igual a zero. Certo? Isso é maior.
ou esse gráfico aqui, ele se comporta com a cauda para cima, certo? Exponencial de ST. E assumindo aqui valor de t maior ou igual a zero, positivo, isso daqui vai acontecer quando o S é maior ou igual a zero, maior que zero, maior ou igual a zero. Porque isso daqui é positivo, vezes aqui você vai ter positivo vezes positivo, vai ser positivo, então isso daqui é a função de crescimento. Essa aqui, esse t aqui também ela é positivo. A única forma de eu fazer a exponencial descer é se o S for negativo. Tá certo? Então, eu quero que isso daqui dê zero. Para isso dar zero, esse daqui tem que ser infinito. Para esse ser infinito, esse S tem que ser positivo. Então, isso daqui vai dar zero se S for positivo. No caso em que S aqui é negativo, do tipo menos, certo? Essa expressão ela vai ser do tipo 1 sobre 0 pela direita. Então, ela vai... isso daqui daria infinito, seria do tipo divergente. Mas a transformada de Laplace a gente considera só o tipo convergente. E nós temos o seguinte, que a transformada da função UC de t, certo? Desde aqui vamos considerar o caso em que C aqui é positivo, né? Ela é exponencial de menos C vezes S sobre S, desde que S seja positivo. Então, esse daqui demonstra o primeiro resultado. Nessa aula agora, a gente vai falar aqui de funções de Heaviside. Oliver Heaviside, que foi um engenheiro eletricista inglês, um matemático também, e ele trabalhou bastante com coisas do eletromagnetismo, e ele ficou bastante conhecido por introduzir o cálculo operacional para resolver equações diferenciais dos circuitos elétricos, né? Tornando as equações algébricas resolvíveis. O método praticamente de resolução de PVI usando transformada de Laplace foi desenvolvido por Oliver Heaviside. E a gente vai tratar agora a função degrau, também chamada de função de Heaviside. E agora a gente vai estudar a função relacionada de Heaviside, que esse grande engenheiro aqui introduziu essa teoria. Então veja aqui a relevância e importância desse assunto. E não nós vamos considerar, inicialmente, considere uma função f, né, mais ou menos com esse modelo aqui. Nós vamos pegar sempre t aqui com valores maior ou igual a zero, né, funções com tempo positivo. Vamos supor que essa função tem um valor inicial aqui, vou chamar f de zero. E a partir desse valor inicial, né, a função ela se comporta, por exemplo, assim, certo? Então a função tem esse gráfico em amarelo, essa aqui é a função f. Então esse daqui seria o gráfico da função f de t, ok? F de t. Nós estamos interessados em aplicar um processo de translação na função f. Nós vamos translação de c unidades, como a gente vai usar aqui correlação com a função degrau de Heaviside, então nós vamos considerar o deslocamento aqui de c unidade positivo para a direita. Então nós vamos considerar translação de c maior que 0 unidades para a direita.
Então, o nosso gráfico, nós vamos pegar esse gráfico aqui e nós vamos empurrar C unidade para a direita. Então, o novo gráfico teria um comportamento mais ou menos assim, ó. T, certo? E aqui nós vamos colocar o valor C, que é a quantidade de deslocamento que eu vou fazer aqui, o deslocamento C de C unidade para a direita. Eu vou fazer um deslocamento de C unidade para a direita. Então esse valor f de 0 ele vai ser transportado para cá, ó, f de 0. Aqui está o f de 0. E como a função vai sofrer um deslocamento, em vez dela iniciar aqui no tempo igual a 0, agora ela vai iniciar no tempo igual a c. Então a função só vai sofrer um deslocamento, ela vai ser uma curvinha aqui. E essa função vai ter a seguinte propriedade: nós vamos pegar essa função, arrastar ela c unidades para cá, certo? Como está aqui, em vez dela iniciar aqui, ela vai iniciar no C. Então ela vai iniciar aqui no C, ó. A ideia aqui é que ela inicia-se no C. E antes do C, a gente vai zerar a função. Então essa função ela tem a seguinte propriedade, né? Vamos chamar aqui a princípio de função g de t. Quem é a função g de t? Veja que essa função ela vai ficar nula de 0 a c. Então ela vai ficar nula de 0 até o valor c. Quando ela atingir o valor c, essa função g de t aqui, ela no ponto c, ela é f de 0. Então o g do valor c, né, vai ser o f de 0, que é o ponto de partida do gráfico lá, certo? Que era esse ponto de partida aqui. Certo? E essa função vai sofrer um deslocamento de C unidade. Então, essa função g aqui, ela é 0 antes de C. Então, até C ela é 0. E a partir de C, ela é o deslocamento da função f. Então, é f de... Então, isso vai ser f de t menos c, onde t aqui é maior ou igual a c. Ou seja, o que significa isso daqui? Significa que a função f aqui, ó, ela sofreu o deslocamento de c unidade para a direita. Então essa aqui é a função f de t, essa função f de t menos c é a função que deslocou isso t unidade para a direita. Então essa função aqui, g de t, tem esse gráfico aqui ao lado que tem esse comportamento, é a translação de c unidades para a direita da função f anterior. E ela fica 0 até aqui. A partir daqui é a própria função que estava desenhada aqui. Então essa translação aqui da função f faz com que a imagem a partir do c seja f de t menos c. O g de c de fato é o f de c menos c, usando aqui, que é de fato o f de 0. É possível mostrar, vamos verificar isso agora até com uma continha simples, que isso é a mesma coisa que o c de t vezes f de t menos c. Vamos fazer essa conta aqui agora. Vezes f de t menos c. Isso por definição seria pegar 0, 1, que é a função degrau, antes de c, depois de c, ou seja, desligado até c, ligado em c, e multiplicar vezes a função f de t menos c, que eu vou considerar constante aí. F de t menos c
Constante no seguinte sentido: ela vai ser f de t menos c antes de c e vai ser f de t menos c a partir de c. Ou seja, ela é fixa igual a f de t menos c, entre aspas, né? Claro que ela varia em função de t, mas ela é sempre f de t menos c. Então, quando a gente fizer esse produto aí, nós vamos ter que separar ele quando t está de 0 até c e depois separar ele quando t é maior ou igual a c. Quando você pega 0 vezes uma função qualquer, dá 0. Quando você pega 1 vezes essa função, vai dar f de t menos c. Então, isso daqui é a função g de t relacionada lá em cima, que é essa função g de t, que é 0 antes de c, f de t menos c a partir de c. Então, essa aqui é chamada de função relacionada com f de Heaviside. O interessante seria, a partir de agora, analisar qual seria a transformada de Laplace dessa função. E a gente vai continuar aqui o nosso estudo verificando o que acontece com essa transformada. A gente quer calcular a transformada dessa função UC de t f de t menos c. Só lembrando que essa função aí, ela tem o seguinte comportamento. Ela é 0 até c. A partir de c, ela se comporta como a função f. Então, isso daqui seria o valor f de 0, né? E essa aqui é a função uc de t, f de t menos c, onde a função f tinha o seguinte comportamento. Aqui era o f de 0 e aqui era a função f de t. Então, quando a gente empurra essa função c unidade para a direita, igual aqui, a gente zera aqui nessa parte, certo? Então, por isso a gente multiplica por o c de t, que vai zerar até c. A partir de c, a função sofre esse deslocamento c unidade para a direita, então empurra essa função para cá, e se ela iniciava no ponto f0, ela inicia aqui. Então, essa função aqui de relacionada de Heaviside, a gente quer calcular a transformada. E é possível mostrar. Veja que empurrar a função f fazendo um deslocamento de uma translação de c unidade para a direita, faz com que a nova função, a função relacionada de Heaviside, certo? Essa função, ela sofra a ação de uma multiplicação da função f de s por exponencial de cs. Ou seja, o exponencial de cs, ele vai agir aqui nessa função aqui, fazendo esse produto de exponencial de menos cs vezes f de s. Então, o objetivo a partir de agora é demonstrar essa propriedade. Certo? Nós temos a transformada de UC de t f de t menos c, como eu acabei de falar, é, por definição, a integral de 0 a infinito do núcleo exponencial de s menos exponencial de menos cs. Então, vamos lá. Integral de 0 a infinito exponencial de menos st, na verdade, vezes o c de t, vezes f de t menos c, dt. Ok? Como a gente já discutiu, a função uc de t, ela ou é 0 para t menor ou igual a c, e é 1 quando t maior ou igual a c. Aqui maior ou igual a 0. Então, a gente pode dividir, se essa integral aí ela for finita, a gente vai ver que a gente pode definir como integral de 0 a c
de exponencial de menos st. Então, de 0 a c, a função uc de 0 a c é 0. Então, essa função aqui vai ser nula. Então, nós vamos ter aí 0 vezes f de t menos c dt. Então, aqui tudo vai dar 0. E claro que a integral de 0 é a função, é 0, é o valor 0. Mas a integral de 0, agora, se a gente já integrou de 0 a c, agora nós vamos integrar de c em diante, ok? De c para infinito. Então, a integral imprópria de c a infinito. Mesma coisa do núcleo exponencial de menos st. De c em diante, a função u ela passa a valer 1, então vou pôr 1 aqui, vezes f de t menos c dt. Então, isso é o que a gente tem por enquanto. Então, claro que como isso daqui deu 0, só sobra essa daqui. E a partir daí, a gente vai fazer uma substituição do tipo qual, né? A gente vai substituir assim, ó. Vamos fazer u igual t menos c. E du vai ser, aqui é dt, né? A derivada em t, derivada de dt é dt, derivada de constante 0, então du é dt. Então, veja o que vai acontecer. Nós vamos ter o seguinte, ó. Temos que fazer a seguinte análise. Quando t era c, veja que quando t era c, o nosso u ele vai virar c menos c, ou seja, vai virar 0. Então, isso daqui vai passar a ser integral, ao invés de c, vai ser integral a partir do 0. Quando o t ia para o infinito, aqui o t vai para o infinito, vamos ver o que acontece com o u. U, ele é t menos c. Então, esse cara aqui ele vai para infinito menos c, ou seja, ele vai para um número muito grande, vai para infinito. Então, isso daqui vira infinito também. Então, em vez de integrar de c até infinito, nós vamos integrar de 0 a infinito. Exponencial de quem? Veja bem. Se eu passar menos c para o lado de cá, eu vou ter u mais c é igual a t. Passei o menos c para cá, u mais c é igual a t. Então, veja. Nós vamos substituir esse t. Vai ser substituído aqui, ó. Certo? O t menos c vai ser substituído aqui, ó. E o dt vai ser substituído aqui. O limite de integração a gente já trocou. Esse é o de baixo e esse é o de cima. Tá aqui. Então, fazendo a troca aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter exponencial de menos s. Quem é t? Aqui. T é o mais c. Então, vai ficar u mais c vezes f. Quem é t menos c? T menos c é u. E quem passa a ser dt? dt é du. Então, isso fica igual ao 100. Veja, isso é integral de 0 a infinito. Essa exponencial de menos su mais c, ela fica exponencial de menos su menos sc. Tá certo?
Mas como a gente conserva a base somos expoente, isso fica exponencial de menos SU vezes exponencial de menos S vezes C. Essa integral aqui é tudo em U. Então, aqui é SC. Isso daqui passa a ser constante na integral. Constante na integral. Integral que a gente está resolvendo ali. Então, como isso daqui passa a ser constante, ó, na integral, temos aqui a integral de 0 a infinito, exponencial de menos SU mais C, F de U du. Isso é a transformada que a gente quer, de U C de T, F de T menos C. Essa parte aqui, eu destaquei aqui em amarelo aqui ao lado, relembrando, é exponencial de menos SU mais C. Verifique. Separamos aqui, multipliquei aqui duas vezes, S menos U menos SC. Certo? E aí conserva a base, somos expoente, então a base aqui é E, somos expoente menos SU mais menos SC. Mas essa integral é a função de U e U e U. Então, S, C e E são constantes. Isso é constante na integral. Então, como essa integral aqui desejar quer ser finita, essa parte aqui vai para fora. Vai ficar exponencial de menos CS vezes a integral que sobra de 0 a infinito. Exponencial de menos SU vezes F de U du. Mas a variável U aqui é a variável de integração. A variável muda. Ela é qualquer, pode ser dx, dxi, d ômega, qualquer. Então isso daqui, por definição, essa daqui é a transformada de Laplace de qual função? Esse é o núcleo du, então da função f de u, que a gente pode escrever f de t, porque a variável muda. Então isso daqui é exponencial de menos cs vezes f de s. E como o f de s ele existe para s maior que a, então para isso daqui existir, isso daqui só vai existir se s for maior que a. Está demonstrado assim essa propriedade.